Olá, queridos e queridas alunas do oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia, onde nós continuamos postando nossas aulas, gravando nossas aulas e postando lá no nosso canal da Escola Governador Mário Covas, e que vocês possam assistir, tirar suas dúvidas, chegar às suas conclusões e interagir entre aluno, entre professor, debatendo o conteúdo que lá nós estamos expondo, ok? Então, vamos iniciar mais uma aula de geografia, falando sobre a geopolítica e relações internacionais, ok? Então, esse é o nosso tema de hoje, onde nós vamos falar um pouco da geopolítica e relações internacionais. As propostas para a formação de novos países nos dias atuais mostram que o mundo é muito dinâmico. A independência política permite que uma nação seja livre para determinar seu sistema de governo e suas leis, gerenciar seus recursos naturais, buscar melhorias na qualidade de vida de sua população e guiar as relações internacionais de maneira autônoma. Em contrapartida, um país recém-independente enfrenta o grande desafio de construir seu Estado, conseguir reconhecimento internacional e estruturar suas próprias leis e sua economia. Como tudo de início é dificultoso, e na criação de um novo país também não é diferente, porque quando ele está buscando em um processo separatista, que muitas vezes buscando a sua independência, lutando, que geralmente esses movimentos separatistas se dá por busca de inserções de lutas, de conflito às vezes, E quando se consegue, realmente tem outro desafio, que é buscar a sua independência e colocar também a igualdade da economia, de uma autonomia, que tenha uma autonomia na sua economia, nas relações internacionais, enfim, dá também uma boa qualidade de vida a seus habitantes. Então, o termo geopolítica foi criado pelo cientista político sueco Rudolf Kriger. Não sei o meu inglês, mas esse é o nome do termo do sueco que criou esse termo da geopolítica entre o final do século XIX e o início do século XX, inspirado na obra geográfica política de Frederick Russell, que foi publicada em 1897. É bom ressaltar que esse Frederick Russell ele é destacado como um dos maiores geógrafos da história, considerado até mesmo por alguns o pai da geografia, ok? Então, as definições de geopolítica, nós podemos definir como a geopolítica como a ciência que estuda a estratégia do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional, como também a ciência que estuda a estratégia do Estado para administrar seu território, a inserção no plano internacional. Eu até pus aí dois exemplos de duas definições de geopolítica para que você, aluno, tenha uma noção melhor, possa avaliar melhor, e como também você pode criar até o mesmo sua própria definição, ok? Então, nós também temos conceitos-chave da geografia, Você veja que quando se forma um estado, que se cria um país, ele tem seus conceitos-chave de geografia, que são, quais são o estado, a nação e o território. Essa é a junção que se é necessário muitas vezes, que forma um território, um estado ou uma nação, ok? E aqui nós podemos falar o Estado. O que é o Estado? O Estado é a forma como uma sociedade se organiza politicamente. É o ordenamento jurídico que regula a conveniência dos habitantes de um país,
né? Estado se refere ao conjunto de instituições de apoio que regulamenta e que tem a soberania ao longo de um território definido de uma população, né? Quando se você cria o Estado, você cria seus poderes, você busca autonomia, você cria seus poderes. Por exemplo, o nosso sistema, né, de governo, então, cria um sistema de governo que tem a monarquia, que tem o presidencialismo, tem outros. Por exemplo, nosso país é o presidencialismo, né? E dentro desse sistema de governo nós temos os poderes, né? Os poderes que regem as leis, os poderes que fazem acontecer. Nós temos o poder executivo, que é aquele que executa as leis, né? O poder executivo. Temos o poder judiciário, que é aquele que primeiro, o poder legislativo, que é aquele que cria as leis, né? Segundo, o poder executivo é aquele que executa. O poder judiciário é aquele que... o poder legislativo, aliás, é aquele que cria as leis, né? E nós temos o poder judiciário, que é aquele que fiscaliza a lei, né? Então, o poder executivo, ele executa. O poder legislativo, ele cria. E o poder judiciário é o poder responsável por fiscalizar as leis, né? Nós seguimos também a nação. Vamos aqui outro. A nação é o termo... o termo nação pode ser definido como um coletivo humano, com características comuns, como a língua e a religião. Os membros dessa coletividade, estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais, entendeu? Então, a nação se define dessa forma. Quando o povo estão ligado a essas características em comuns, né? Como religião, como a etnia, como os traços culturais, os costumes, não é isso? Por exemplo, no nosso Brasil, o idioma também. Nós temos a língua aqui, a nossa língua universal portuguesa. A religião, apesar de termos dezenas de religiões, mas a nossa predominante é a religião católica, né? Culturais, nós somos um país quase intercontinental, né? Nosso país é muito grande e cada estado aqui tem a sua particularidade, a sua cultura, e isso identifica as pessoas e faz com que forme essa nação, né? A nação tem outro exemplo aqui, é uma reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e que tem os mesmos costumes, formando assim um só povo, né? O outro aí, nós vemos formada a nação, né, ligado por esses traços históricos. Primeiro, vamos para antes da nação, nós temos o Estado, né, que forma as leis, na verdade, que reorganiza. E, por fim, nós temos o território. O território de um país, por exemplo, né? O território de um país é a base física sobre o qual um Estado exerce sua soberania. A parte física, o território é delimitado por políticos que podem ser, por limites políticos que podem ser naturais, como um rio, uma cachoeira, né? Uma cachoeira, por linhas imaginárias estabelecidas como base de elementos. De modo geral, os limites políticos dos países são determinados por traços naturais quanto artificiais. O território de um país é formado pelo solo continental e singular, pelo subsolo, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo. Então, todo o espaço, o território, ele é demarcado, né? Muitas vezes, como dizem aqui, por cachoeiras, por rios, por estrada, por rodovias, até mesmo por linhas imaginárias, né? A gente quer, o nosso território, o nosso limite de nosso estado, de nosso país, vai aqui nessa linha imaginária. E são delimitados por essas linhas. Às vezes, nós passamos em uma estrada
e vimos lá uma placa, território, limite do território do município tal com o município tal, e geralmente se cria uma linha imaginária que delimita esse território, ok? Então, para se criar uma nação, para se criar um país, você tem todas essas partes que esse contexto esse contexto de muitas vezes de obstáculos, mas que seja necessário para você formar uma nação, ok? E seguido vamos vendo aqui a configuração do mundo. A configuração do mundo como hoje se encontra, né? A gente sabe que o atual mapa do mundo, o mapa mundo, representa o momento da geopolítica internacional, resultado das complexas relações históricas entre territórios, estados e nação. O mapa mundo ele não é mutável. Países ainda podem ser criado, ou extinto ou reorganizado. A gente sabe que os países ele pode ser o mapa mundo ele não é imutável. Qualquer momento pode se criar um país, pode se extinguir outro, ou pode reorganizar. Então ele está em constante, digamos, mutação. Ele pode ser modificado a qualquer momento com a criação ou extinção de um novo país, né? Diversos povos vivem conflitos para obter autonomia política sobre o território, ou seja, luta contra o domínio de invasão de seu território por outros países. Essa luta por autonomia pode levar a criações de países, né? Sempre há essa luta. Nós temos aqui nessa imagem aí, a gente temos os últimos países a serem criados no mapa mundi, né? Vamos da Bósnia até o Sudão, né? De 1992 a 2011. Esses foram os últimos países que foram criados, dado essa geopolítica mundial que nós vimos agora. Porque eu espero espero que a nossa aula tenha alcançado o seu objetivo, dizer que nós estamos à disposição para tirarmos dúvidas, nós vamos enviar atividade para vocês e vocês vão estar no feedback com a gente, tirando dúvidas e a gente comentando sugestões sobre o nosso conteúdo, ok? Espero que tenha alcançado o seu objetivo, como já disse novamente, e até a próxima, se Deus quiser.